Putin enfrenta um problema. Costumamos dizer isso aqui, normalmente por ações da Ucrânia que expõem o líder russo, mas desta vez não é o caso. Um novo problema para Putin surge longe da Ucrânia, mas pode ser tão impactante para a Rússia e seu legado quanto o conflito ucraniano. Algo importante ocorre na Chechênia, e o líder russo não pode impedir. A nova guerra de Putin está para começar. Mas não será contra um país da OTAN, nem uma escalada do que a Rússia faz na Ucrânia. O próximo inimigo surge de dentro da Rússia e pode derrubar Putin. E tudo gira em torno de um homem, Ramzan Kadyrov. Desde 2007, Kadyrov atua como presidente, ou mais precisamente, como o ditador implacável da República Russa da Chechênia. Sob seu comando, a Chechênia ficou sob influência russa, mesmo tendo lutado diversas vezes por independência. Kadyrov está longe de ser uma influência pacificadora. Ele é um homem brutal que implementou a lei Sharia e reprimiu qualquer tentativa daqueles dentro da Chechênia que querem independência de se separarem da Rússia. Por isso, Putin valoriza Kadyrov. Ele é um capanga que usa o machado para garantir que a Rússia mantenha influência não só na Chechênia, mas em todo o Cáucaso. Mas Kadyrov está morrendo. Pelo menos esse é o boato que começou a circular no início de 2026. Em janeiro, o Moscow Times informou que a mídia russa e ucraniana especulava que Kadyrov sofria de insuficiência renal, possivelmente terminal. Claro, esses eram apenas boatos na época, mas estão começando a aparecer realidades que Putin em breve terá que enfrentar. Nos últimos meses, Kadyrov tem tomado atitudes que indicam que ele está tentando garantir o lugar de um possível sucessor, ou pelo menos assegurar a segurança de sua família, em um país onde a guerra entre diferentes clãs é sempre uma possibilidade. Os filhos de Kadyrov, que são jovens e têm pouquíssima experiência no governo, estão sendo colocados em cargos-chave do governo. Nepotismo, talvez, mas também um movimento estranho de um ditador que é relativamente jovem. Mais estranhos ainda são os casamentos de filhos de Kadyrov com autoridades na Chechênia. Se você conhece um pouco de história, sabe que o casamento entre filhos de líderes mundiais era frequentemente usado como uma forma de construir alianças e se proteger de ataques. A sociedade chechena, baseada em clãs, costuma agir de forma semelhante. Então, os casamentos dos filhos de Kadyrov, assim como suas promoções para cargos-chave no governo, são todos sinais de que Kadyrov está desesperadamente tentando preparar sua família para um futuro sem a presença dele. As atitudes do homem indicam que ele pode morrer em breve, o que está causando grande problema para Putin. Estamos diante de uma iminente crise de sucessão que ameaça engolir a Chechênia. Para Putin, que há tempos depende da estabilidade trazida por Kadyrov ao controlar os clãs chechenos, essa crise de sucessão é fatal para a posição russa no Cáucaso. Como aponta a Foreign Policy em um artigo de 4 de junho, a Chechênia tem um histórico de gerar caos muito além do seu tamanho relativamente pequeno. Muito desse caos veio do desejo de muitos no país de conquistar a independência da Rússia. Se Kadyrov realmente está à beira da morte, aos relativamente jovens 49 anos, isso significa que a Chechênia está prestes a mergulhar no caos. Quando o homem forte some, ninguém controla os clãs que querem lutar contra a Rússia. Neste momento, Putin deve estar se perguntando uma grande pergunta. Quem vem depois de Ramzan Kadyrov? O líder da Chechênia parece preparar seu filho de 18 anos, Adam, para o cargo. Para a Rússia, isso seria uma solução ideal em certos aspectos. Isso poderia permitir que Putin fornecesse um conselheiro, quase como um regente do rei, ao novo governante, garantindo assim que a influência da Rússia continue predominando na Chechênia. Mas mesmo esse cenário ideal está repleto de problemas. Adam Kadyrov é jovem, jovem demais. Por isso se fala em regente. A juventude do filho de Kadyrov o torna alvo maior que o próprio Kadyrov. Adam poderia ser visto como fraco, uma criança num papel de adulto que poderia ser alvo de outros clãs, especialmente aqueles liderados pelos rivais de Kadyrov, que foram forçados ao exílio. Kadyrov ainda pode tentar colocar outros filhos como sucessores antes de morrer. Akhmat, que é um pouco mais de um ano mais velho que Adam, é um intelectual da prole, segundo a revista The Spectator. Mas ele também não tem carisma, e seu pai não parece considerá-lo um sucessor digno. Zelin Zelinhan tem a mesma sede de sangue do pai, mas é tão indomável que foi praticamente exilado nos Emirados Árabes Unidos e agora parece estar fora. Isso deixa Adam, um sucessor fraco para um líder de saúde debilitada, lançado ao papel daquele em quem Putin precisa confiar para manter sua influência na Chechênia. Na verdade, a morte do velho Kadyrov trará um período de caos à Chechênia. Mesmo que um filho assuma,
Putin dificilmente terá o controle rígido que manteve a Rússia dominante sobre uma das repúblicas mais rebeldes por quase 2 décadas. Haverá disputa. Para entender o motivo, precisamos analisar a história recente da Chechênia com a Rússia. Vamos voltar aos anos 90 e ao começo dos anos 2000. Lembra daquele desejo de independência que ainda persiste em muitos clãs da Chechênia? Esse desejo atingiu o auge no fim do século XX, quando a Chechênia enfrentou 2 guerras com a Rússia, deixando profundas cicatrizes na nação. Para Putin, essas guerras foram oportunidades. Na segunda, ele trouxe a Chechênia sob controle ao conquistar o apoio de Akhmat, pai de Ramzan. Ao final das 2 guerras, o sangue de 160 mil pessoas havia sido derramado, sendo até 40 mil delas combatentes e civis chechenos, com o restante sendo representantes de vários grupos étnicos, como afirma a Fundação Jamestown. A maioria era russa. Isso não importava para Putin. O importante era manter a Chechênia sob controle, o que ocorreu por cerca de 2 décadas. Putin assumiu o poder à custa da repressão chechena. Isso não é relevante só para a sociedade chechena, marcada por 2 décadas de brutalidade e influência russa, apoiada pelo líder moribundo do país. Isso também foi crucial para Putin, que usou seus feitos na Chechênia, considerados por alguns crimes de guerra, para fortalecer sua imagem de homem forte. Putin resolveu a questão chechena e poderia solucionar outros problemas da Rússia. Putin não esperava que um governante, que deveria viver mais que ele, morresse tão cedo. E se Kadyrov morrer, o potencial para protestos em massa, rebelião renovada e mobilização política entre os inimigos de Putin está totalmente em jogo. Seria necessária outra guerra para controlar tudo isso. É aqui que a guerra na Ucrânia vira fator principal. A Chechênia desempenhou um papel interessante nessa guerra. Leais a Kadyrov lutaram pela Rússia durante o conflito, mas muitos chechenos preferiram pegar em armas pela Ucrânia. O GIS informa que quem luta pela Ucrânia costuma apoiar a soberania do país. Eles também querem aprender, observar como a Rússia luta e entender como a Ucrânia se defende. A Ucrânia soube incentivar esse desejo de alguns chechenos de aprender em preparação para sua luta por independência. Em 2022, a Ucrânia reconheceu oficialmente a independência da Chechênia em relação à Rússia, em um gesto que foi tanto uma provocação a Putin, quanto um sinal para qualquer pessoa na Chechênia que quisesse lutar de que a Ucrânia apoiaria sua causa. Até agora não havia surgido oportunidade para essa luta pela independência. Por anos, Putin confiou em uma pessoa e seu regime brutal para conter o desejo de independência de muitos na Chechênia. Essa pessoa parece à beira da morte. Um vácuo de poder se forma e os preferidos de Kadyrov são vulneráveis demais para garantir transição tranquila para Putin. Uma luta se aproxima e a Rússia não está pronta após mais de 4 anos de guerra brutal na Ucrânia. E isso é só o início dos problemas de Putin. O que ocorre na Chechênia soma-se a outros desafios no Cáucaso e entre repúblicas russas, evidenciando o poder fugindo das mãos de Putin. Mas antes de entrarmos mais a fundo em tudo isso, você está assistindo ao The Military Show, e é por isso que fazemos vídeos para mostrar como o poder realmente se move. Inscreva-se se você gosta do que vê. Publicamos vídeos todos os dias. Por que a Rússia se importa tanto com a Chechênia? Afinal, o país está longe de ser uma grande potência, com uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas e cobrindo uma área de apenas 17.300 km². A Chechênia se assemelha mais a uma grande cidade do que a uma nação. Apesar de pequena, a Chechênia é crucial para a Rússia por vários motivos. Primeiro, onde fica a Chechênia? Ela está ao norte das montanhas do Cáucaso, que são vitais porque quem controla seu entorno controla o acesso de entrada e saída da Ásia Ocidental. Países como Turquia e Irã são acessados por essa cadeia de montanhas, e ela também serviu como uma zona de proteção para a Rússia. Não que a Rússia corra risco de ataque por ali, mas isso nunca importou para o paranoico Putin. Ele quer controlar as montanhas do Cáucaso para sempre estar preparado para ataques. Além disso, manter o controle reforça sua imagem de grande protetor russo. A base está protegida. A Chechênia oferece à Rússia uma zona de amortecimento para proteger o país. Com Kadyrov à beira da morte, esse controle começa a escapar e piora. Ao sul dessas montanhas está a Armênia, região que a Rússia tenta controlar. A Armênia avançou muito na desrussificação em junho. Foi realizada uma eleição e o primeiro-ministro Nikol Pashinyan obteve quase 50% dos votos e o principal cargo de poder na Armênia.
Pashinyan venceu a oposição apoiada pela Rússia e grande desinformação, devendo buscar adesão à União Europeia e laços mais estreitos com o Ocidente. O controle da Rússia sobre territórios ao norte e sul das montanhas do Cáucaso está ameaçado como não víamos há décadas. A transformação da Armênia ocorreu gradualmente ao longo dos anos. A crise na Chechênia será explosiva, desencadeada pela morte de um homem. Em ambos os casos, a influência russa está enfraquecendo. Putin tentou forçar a Armênia a escolher um primeiro-ministro pró-Rússia. A Rússia fez campanhas de desinformação sobre Pashinyan. Putin fez exigências a Pashinyan durante uma reunião em 1º de abril, juntamente com ameaças sobre embargos comerciais que a Rússia implementou à medida que a eleição se aproximava. O ponto sem volta, como disseram os porta-vozes russos, foi ultrapassado sem que a Armênia olhasse para trás. E no final, Putin viu que suas maquinações foram inúteis. Na visão dele, o Ocidente venceu na Armênia e seu controle sobre o Cáucaso enfraqueceu. Com a crise da Chechênia se aproximando, o controle enfraquecido pode ruir devido a disputas internas e à incapacidade da Rússia de impor um líder indicado por Kadyrov, pois grande parte do poder militar está comprometida na guerra da Ucrânia. Isso nos leva a outro ponto interessante. A Chechênia é uma república da Rússia, embora seja um pouco autônoma. Ainda está sob o controle de Putin e está sujeita a muitas das leis da Rússia. Esse arranjo não é incomum. A Rússia tem 21 repúblicas, mas afirma ter 22 ao incluir a Crimeia, anexada ilegalmente. Imagine esse cenário. Kadyrov morre e o filho inexperiente que ele escolheu para sucedê-lo fracassa. Mesmo com grandes esforços russos, outro clã checheno assume o poder e retoma a luta pela independência que marcou o início da carreira política de Putin. Desta vez, a Rússia está esgotada pela guerra na Ucrânia. A Rússia já perdeu mais de 1.390.000 soldados. 12 mil tanques foram destruídos na Ucrânia, junto com mais do que o dobro disso em veículos blindados. Apesar de o exército russo ser grande para combater os rebeldes chechenos, cada soldado enviado à Chechênia não pode ser enviado à Ucrânia. Putin precisaria priorizar, mantendo a Ucrânia como foco principal. Putin não consegue parar o avanço checheno. Chechênia obtém sucesso e independência. Qual o impacto disso nas demais repúblicas da Rússia? Para algumas, isso mostra que a independência é possível. Isso não quer dizer que todas as 21 repúblicas da Rússia imitem a Chechênia, mas algumas possuem movimentos de independência ativos. E podem ser candidatas a se desvincular da Rússia. Em fevereiro de 2023, saíram os resultados de uma votação online da pesquisa Referendo Nacional Online sobre a autodeterminação das repúblicas nacionais. Essas pesquisas foram realizadas em 5 repúblicas russas, e os resultados em todas mostraram um desejo de independência. Kurban foi a república que parecia mais ligada à Rússia, com o voto pela independência sendo de apenas 55,7%. Uma maioria, mas não esmagadora. Na Sibéria, 63,9% disseram que querem que sua república se torne independente. Na Índia, foi 66,2%. Nos Urais, 68,2% votaram pela independência, e no enclave russo de Kaliningrado, 72,1% disseram que queriam se livrar da Rússia. A pesquisa foi um pouco informal, e não se sabe quantos dos que não votaram escolheriam a Rússia. Ainda assim, cada um desses resultados sugere que há grandes contingentes de pessoas nessas repúblicas russas que desejam soberania, assim como acontece na Chechênia. Se Kadyrov morrer e a Rússia perder essa república-chave, especialmente por fraqueza militar causada pela guerra de Putin na Ucrânia, isso pode ser um sinal. Outras repúblicas podem tentar o mesmo caminho, incentivadas por relatos de impasse na produção pelo Ministério da Defesa da Rússia. E que algumas pesquisas, como a relatada pela Pravda em 19 de junho, sugerem que mais de 60% dos russos estão cansados da guerra na Ucrânia. Sem contar outras que Putin possa tentar iniciar. Claro, Putin poderia começar mais guerras. Ele poderia enviar tropas para a Chechênia e causar ainda mais derramamento de sangue, talvez até ajudar a manter o sucessor escolhido por Kadyrov no poder. Mas isso só aumentaria a raiva e o ressentimento. O mesmo se aplica às outras 5 repúblicas citadas. Nenhuma pode enfrentar a Rússia militarmente, mas esse não é o ponto. Inspiradas pelo movimento da Chechênia, caso ocorra, todas poderiam se levantar. Mesmo reprimidas, a mensagem seria transmitida pelo mundo todo e dentro da própria Rússia. Putin perde o controle. Além de tudo isso, cada movimento por independência que acontece dentro do território russo é mais um desvio de atenção da guerra na Ucrânia, que já está indo muito mal. Uma operação militar especial que era para durar dias já chega ao 5º ano.
Por isso, tantos russos estão cansados da guerra. Acrescentar mais guerras a esse conflito quase interminável pode ser desastroso para o governo de Putin. Inimigos à espreita nas sombras e procurando um motivo para tirar Putin do poder podem atacar. Um homem de 73 anos teria a atenção dividida demais e alguma coisa acabaria passando despercebida. O que ocorre na Chechênia pode iniciar a queda de Putin. Revelaria também as reais limitações do poder de Putin. Ainda assim, tudo isso depende da morte de Kadyrov e da crise de sucessão que a maioria espera realmente acontecer. Suponha que tudo isso aconteça e, ao final, gere outra guerra chechena, forçando a Rússia a deixar a Chechênia definitivamente. Isso nos faz ver tudo de outra forma. O impacto sobre Putin e o legado que deseja deixar. Não é surpresa que Putin esteja muito preocupado com o legado que deixará. Ele deseja ser lembrado quando morrer como um dos grandes líderes russos. Por isso foi tão brutal ao controlar a Chechênia no início do governo. A busca por deixar um legado é um dos principais motivos da guerra na Ucrânia. Talvez Putin queira deixar a Rússia restabelecida como grande potência geopolítica, atribuindo a si esse mérito. Se Putin não controlar a sucessão e perder a Chechênia, esse será seu legado final. O homem que dominou a República da Chechênia perdeu o controle 2 dias depois por incompetência ou por não conquistar a Ucrânia e permitir que outras repúblicas buscassem independência. Putin seria lembrado como o líder que tirou da Rússia o acesso às montanhas do Cáucaso. As principais ações de sua presidência seriam inúteis. Quando ele apodrecer sob a terra, a Rússia e o resto do mundo o verão como fracassado. Esse é o maior medo de Putin. Então ele fará de tudo para manter o controle russo sobre a Chechênia. Mas fazer o máximo não significa muito quando seu país está na guerra da Ucrânia. Putin não tem plano B para a Chechênia. Kadyrov deveria sobreviver a Putin para garantir o legado do líder russo. Aliás, há um governo checheno no exílio na Ucrânia atualmente. Esse governo atua no exílio desde a derrota da Chechênia durante a Segunda Guerra da Chechênia em 2000 e afirma ter 29 filiais em 14 países europeus. Não seria uma justiça poética perfeita se Putin perdesse a Chechênia para o mesmo governo que depôs há mais de 25 anos e esse governo voltasse ao poder com apoio da Ucrânia, justamente o país que Putin deseja conquistar? Esse é um possível futuro para Putin. Se Kadyrov morrer, talvez ele o enfrente antes do esperado. Agora, resta a Putin apenas esperar que a crise na Chechênia se resolva. O líder russo enfrenta dificuldades para manter o controle da Crimeia, mas não está conseguindo. A Crimeia de Putin está perto do fim, graças à estratégia brilhante da Ucrânia. Saiba mais sobre outra república russa que vai se desrussificar em nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se para acompanhar o The Military Show e nossa cobertura dos fracassos da Rússia. Obrigado por assistir.